Olá, boa tarde. Meu nome é Virginia Barbosa, eu sou internacionalista e escrevo para o site Banana Republic Connection. Eu estou gravando esse vídeo de casa, então desde já eu peço desculpas pelos barulhos que eventualmente irão aparecer nessa gravação. Então, eu resolvi fazer um vídeo sobre um texto que escrevi recentemente pro blog, relacionado à questão dos dados de coronavírus no Brasil, que vêm sendo divulgados pela imprensa, e que percebi que havia um erro. O Ministério da Saúde e o Conselho Nacional do Secretário de Saúde, o CONAS, publicam diariamente dados de casos confirmados, óbitos confirmados, entre outros. No entanto, eu havia reparado, para quem tem acompanhado os números diariamente, que tanto os casos confirmados quanto os óbitos confirmados divulgados pelo consórcio de imprensa, criado recentemente, estão diferentes dos números do Ministério da Saúde e do CONAS. Por quê? Porque foi criado o consórcio. No dia 5 de junho desse ano, foi apontado o empresário Carlos Wizard para tomar posse como conselheiro do Ministério da Saúde, para justamente tomar conta da questão dos dados, o sistema e melhorar ele. E nesse mesmo dia ele proclamou uma frase que ficou polêmica, abre aspas, tinha muita gente morrendo por outras causas, e os gestores públicos, puramente por interesse de ter um orçamento maior nos seus municípios, nos seus estados, colocavam todo mundo como óbitos de Covid-19. Em resposta a isso, no dia 6 de junho, ao comentário realizado pelo empresário, o CONAS emitiu uma nota repudiando essa fala. O CONAS, lembrando novamente, é o Conselho Nacional do Secretário de Saúde dos Estados do Brasil. E o empresário Wizard comentou isso com relação a por que ele iria rever os dados sobre coronavírus. Para piorar a situação, o Ministério da Saúde, no dia 7, o Ministério publicou 2 balanços diferentes, onde no primeiro ele apontou que haviam 37.312 mortes e 685.427 casos de coronavírus. Logo em seguida, ele publicou um segundo balanço, onde diz que haviam na realidade 36.455 mortes e 691.758 casos. Um erro que agravou ainda mais a imagem do Ministério, onde ele, na noite do dia 7, justificou esse erro dos 2 balanços, dizendo que o Ministério corrigiu duplicações e atualizou os dados divulgados sobre casos e óbitos por Covid-19 no último domingo, dia 7 de junho, às 8h37. Em especial, podem ser citadas a situação de Roraima, que haviam 762 óbitos, e após verificação do Ministério da Saúde, o número foi consolidado em 142. Outra situação corrigida foi do Ceará, que passou de 62.303 para 64.271 casos após a atualização. Então, em resposta a essa confusão dos dados, além dessa confusão dos dados, o CONAS, que é o Conselho Nacional do Secretário de Saúde, criou a sua própria plataforma, onde nela os dados de todas as secretarias de saúde dos estados do Brasil publicam e enviam até ela, às 6 da tarde diariamente, os dados de cada secretaria. E o que é importante lembrar é a questão do horário e como é que é feita a logística da divulgação, pelo que minha pesquisa me mostrou. Se você for no site do CONAS, lá diz que os dados são publicados diariamente às 6 horas, 1 hora após o CONAS mesmo ter enviado os seus dados para o Ministério da Saúde. E dali, no Ministério da Saúde, vão passar por um processo de avaliação de inconsistências. Ok. Além do CONAS ter realizado uma plataforma em resposta à confusão dos dados realizados pelo Ministério da Saúde, que já estava perdendo um pouco da sua credibilidade, principalmente por conta da perda de 2 bons, excelentes ministros da Saúde, a imprensa resolveu entrar em campo também, como precisa,
realizando um consórcio formado por 6 jornais: Estado de São Paulo, UOL, Folha de São Paulo, O Globo, Extra e G1. O consórcio tem por objetivo melhor informar a população, visto que o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, que deveria ser a fonte natural desses números, teve atitudes que colocam em dúvida a disponibilidade dos dados, tanto das autoridades do Ministério da Saúde quanto do próprio presidente da República, o Jair Bolsonaro. O consórcio publica 3 balanços por dia, às 8, 1 e às 8 da manhã, 1 da tarde e 8 da noite, sendo esse das 8 o final. E vem realizando os boletins diários a partir do dia 8, desde o dia 8 de junho, ou seja, tem quase já um mês. O que é o problema? Desde o início da divulgação dos números do consórcio, a população vem vendo 2 números diferentes por dia, de casos confirmados e óbitos confirmados. Qualquer um que vá, mas aí você tem que ter um trabalhinho. Todo dia que você for pesquisar por dia, porque o consórcio não realizou um site próprio, não tem uma página própria também de, enfim, divulgação, como está sendo feita a verificação, com quem, o que dizem todas as matérias dos números do consórcio é que a fonte são as secretarias estaduais de saúde, o que é irônico, mas assim, visto que o CONAS é o conjunto delas inteiro e está publicando um número diferente. Se você pegar, por exemplo, eu peguei no meu texto um dia de exemplo. Qualquer dia que pegar desde dia 8 até hoje, vocês vão verificar uma diferença. Por exemplo, no dia 7 de junho, o Ministério da Saúde e o CONAS publicaram que haviam 955.377 casos confirmados de coronavírus no país e 46.510 óbitos confirmados, acumulados. 17 de junho. O consórcio de imprensa divulgando às 8, ou seja, eles publicam o número final deste dia, do dia 17 que eu dou de exemplo, 2 horas depois sempre, do CONAS, que é o conjunto das secretarias estaduais de saúde, ou seja, é a fonte oficial, uma das mais críveis que se podem ter. Conforme eu havia dito antes, o dia 17 de junho, a imprensa publicou que haviam 960.309 casos confirmados e 46.665 óbitos acumulados. Ou seja, você tinha, segundo a imprensa, 4.932 casos confirmados a mais e 155 óbitos acumulados a mais do que o divulgado pelo Ministério da Saúde e o CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o conjunto inteiro de todas as secretarias estaduais do Brasil de saúde. O do consórcio foi o número de 983.359 casos e 47.869 óbitos, ou seja, 5.217 casos confirmados a mais e 121 mortes a mais. Agora, por que isso vem acontecendo? E a forma que eu descobri o que exatamente acontecia é que você faz a pesquisa estado por estado, que é outra coisa que o consórcio não vem divulgando. O consórcio não vem divulgando o número de casos. Eles só divulgam dois dados: o número de óbitos confirmados e o número de casos confirmados. E se você for ver em cada um dos balanços da imprensa, apenas o número de óbitos por estado é mostrado. O número de casos por estado especificamente não é mostrado, não é especificado. O horário de divulgação altera o número, claramente. Por quê? Porque algumas secretarias de saúde estaduais continuam atualizando seus dados, continuam alimentando seus sistemas, e assim apresentam um número alterado. No dia 17 de junho, por exemplo, os estados que haviam contabilizado a mais após o horário que o CONAS propriamente enviou os seus dados para o Ministério da Saúde foram Ceará, com 25 mortes a mais, Espírito Santo, 10 mortes a mais, Goiás, 13 mortes a mais, Mato Grosso do Sul, 6 mortes a mais, Mato Grosso
Mato Grosso do Sul, 1 morte a mais. Pará, 45 mortes a mais. Piauí, 23 mortes a mais. Rio Grande do Norte, 41 mortes a mais. E Rondônia, 1 morte a mais. Esses foram números que eu peguei no site do G1, porém as informações elas estão em todos os 6 jornais que eu citei antes. Conforme eu tinha dito antes, você precisa pegar cada data para ver o número de cada dia. Não há um local apenas com todos os números realizados pelo consórcio. O grande problema disso, eu acho, é que, independentemente da ideologia de cada um, você ter 2 dados divulgados por dia confunde muito, extremamente, a população. Num momento de pandemia que é a pior vivida dos últimos 100 anos no Brasil. Você desmoraliza e descredibiliza não propriamente o ministro tanto, mas todos os funcionários, tanto do CONAS quanto do Ministério da Saúde, que estão lá, vem governo, vai governo, continua, e estão trabalhando arduamente para montar as estatísticas certas, montar os dados corretos, com o sistema que a gente tem no Brasil, que não é de ponta, não é super sofisticado. O que a imprensa faz, infelizmente, eu acho, ao divulgar esse outro número, as 8, mais correto ou mais apurado, é levantar a dubiosidade sobre o Ministério da Saúde, que se vocês forem checar, é a única fonte de plataformas do exterior. É a única fonte da Johns Hopkins, da ECDC, que é a European Center for Disease Prevention and Control, e a OMS mesmo. Então, assim, ter 2 dados por dia vem confundindo, sim, as pessoas. Eu acho que a imprensa precisa apurar, é o dever dela, ela precisa realmente fazer isso, com certeza. No entanto, eu creio que você precisa fortalecer as nossas instituições. É preciso fortalecer de uma forma não de deixar de criticar elas, eu sou sempre a favor da livre imprensa, mas não é criando desinformação. Os dados estão sendo divulgados. Depois do dia 8, quando o STF ordenou que o Ministério da Saúde voltasse para o modelo antigo de divulgação de dados, ele obedeceu imediatamente. Ele nunca mais publicou dados após o horário entre 6 e 7 da noite. Então, eu acho que é preciso entender que a instituição entendeu o recado da população, entendeu o recado da imprensa e das instituições de que precisam fazer um trabalho melhor, com certeza. No entanto, é preciso entender também que você analisar, imputar, destrinchar e atualizar os dados de 26 estados e o Distrito Federal não é uma tarefa simples. Tem que ter bastante cautela e isso pode levar a um tempo maior de apuração, com certeza. No entanto, eu percebo que desde essa época do fim de semana, no dia 5 de junho, houve um esforço grande por parte do Ministério de realizar uma contabilidade mais correta. De novo, eu não acho que tem que deixar de criticar. No entanto, eu penso que a imprensa colocando 2 dados por dia, dos mesmos tópicos, dos mesmos fatores, vem causando mais desinformação do que informação, infelizmente. E eu acho que é péssimo para a imprensa mesmo. Fica com uma imagem ruim. E ela não pode... a imprensa é o 4º poder, é o que a gente... É provavelmente uma das instituições mais importantes da democracia, se não a mais. Então, precisamos que a imprensa pense e veja como pretende fazer essa divulgação dos dados, se é de acordo, enfim, com talvez ideologia ou política, mas com os fatos realmente. Realmente penso que uma coordenação, uma harmonia entre o horário divulgado dos dados seria algo positivo para o país e para a imprensa. É isso. Enfim, espero que tenham gostado. Compartilhem o vídeo e leiam o texto.
debatam. Isso, obrigada.